Minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Em seguida, leremos o capítulo 12 do livro de Romanos, capítulo 51 de Jeremias e 30 de Salmos. Exatamente esses capítulos e nessa ordem. E antes de iniciarmos a leitura, vamos a uma palavra de oração. Deus bendito, louvamos ao Senhor pela graça de estarmos mais uma vez aqui falando contigo, ó Deus, e clamando ao Senhor pela oportunidade de conhecer ainda mais a respeito do teu evangelho. Ser conosco, ó Deus, nos dá a benesse de aprendermos mais, nos dá da tua sabedoria, tu, Deus, que dissestes que dá a todos os que te pedem com generosidade. Nos dá da tua sabedoria, nos dá do teu conhecimento, nos ajuda a te temer, ó Deus, de todo o nosso coração, te amarmos com tudo o que temos e somos e acima de todas as coisas. Pai, muito obrigada por nos sustentar, por tua fidelidade em nos abençoar com tudo quanto necessitamos. Fala aos nossos corações, é o que clamamos ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozeres, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte diante de Micmas e o outro ao sul diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês. Então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixavam ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro. E houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes
se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel estavam escondidos na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus estavam fugindo. Também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Naqueles dias, os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comerá algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: O seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto, então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: Traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui, e então comam. E que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. Então Saul disse: Vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia. E não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venha cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: Lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: Como é que Jonatas pode ser morto, ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para a sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava era virtuoso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoam,
filho de Ahimaás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, por isso sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Capítulo 12 do livro de Romanos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Capítulo 51 de Jeremias. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento, como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. No dia da calamidade virão contra ela de todos os lados, que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir as suas armaduras. Não poupem os seus jovens. Destruam por completo todo o seu exército. Que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada, nas ruas das suas cidades. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela. Porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na, e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus.
Afim, as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis, dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito de vitória sobre você. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele fez soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobre as extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Babilônia, você era o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você, despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você, despedacei homens e mulheres, despedacei velhos e jovens, despedacei rapazes e moças. Por meio de você, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. Diante dos olhos de vocês, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela, convoquem contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante, façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela, os reis dos medos, os governadores, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. Os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres. As suas casas estão em chamas. Os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao encontro de outro arauto, um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida. De todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho, nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se faz a mim e a minha carne cai sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim disse o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram.
Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Estando eles enganados, preparem-se um banquete para eles. Estando eles esganados, prepararei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam um sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra? Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei com que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele, também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo o que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados porque ouvimos falar da afronta, o nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus e mesmo que fortificassem no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Da Babilônia se ouvem gritos e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão como muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz, porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando este estava de saída para a Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o chefe dos camareiros. Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas estas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias.
Capítulo 30 do livro de Salmos. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curastes. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Até mais para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.